amigos e amigas do canal Metanoia, Mudança de Mente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, para quem ainda não me conhece. E o vídeo de hoje, ao meu ver, é muito importante. E o tema é: o que é que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? Isso mesmo. Vamos ver? Galera, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Metanoia, Mudança de Mente. E o tema de hoje é: o que estão fazendo do Evangelho de Cristo? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe o seu gostei, caso você goste do vídeo. Compartilhe para que outras pessoas possam ver também. E por que este tema? Na nossa atualidade, até parece que em cada igreja Deus ele fala uma coisa diferente. Em algumas igrejas é prosperidade, em outras igrejas é curas extraordinárias, em outras igrejas é somente riquezas, dinheiro, e em outras igrejas é o evangelho genuíno. Graças a Deus por isso. E eu quero, meus amigos, dizer aqui para você, para que você entenda: só existe um evangelho, só existe um Cristo, só existe um Deus. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e eu quero te dar pelo menos 3 versículos para você entender. E eu vou começar com João, Evangelho segundo João, capítulo 18 e o verso 36, a partir do 36. Vamos ler? Diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pois bem, 2 coisas eu consigo enxergar neste texto: o que o reino de Cristo não é e o que o reino de Cristo é. A primeira coisa, o que ele não é: o reino de Cristo não é deste mundo, não é com propósitos terrenos, não se envolve com a política, não tem a ver com governar esta terra, o sistema desta terra, sistema político, não tem a ver com isso. Este não é o Evangelho de Cristo. Se estão dizendo a você o que é difícil de eu conceber, eu não posso conceber que Jesus morreu na cruz para que nós obtivéssemos riquezas, para que nós fôssemos ricos. Pelo contrário, ele morreu na cruz para que obtivéssemos a salvação, para que fôssemos justificados diante de Deus. Mas entenda uma coisa: eu não estou dizendo que você não deve correr atrás dos seus objetivos, ir atrás deles ou até mesmo obter essas coisas, um carro, uma casa, um bom emprego. De modo algum isso vai lhe proporcionar uma vida mais tranquila. E fala a verdade, vai andar de Ferrari no Brasil? Não, né? É verdade. Mas enfim, o Evangelho de Cristo, o reino de Cristo não é isso. Paulo disse: o reino de Cristo não é nem comida e nem bebida. Ele estava dizendo aos cristãos que estavam em Roma que estavam tendo um desentendimento porque alguns comiam legumes e outros, além de legumes, comiam carnes normais. E nós sabemos que na cultura dos judeus era-se proibido comer coisas imundas. Mas Paulo ele está explicando sobre isso. Ele está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, que eles tinham sim, não servir de tropeço
um para o outro, mas que o reino de Cristo é algo muito maior. Não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você vive um evangelho e neste evangelho não tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo, esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E isto não é eu que estou falando, isto está na Bíblia, em Romanos, Paulo dizendo: o reino de Cristo é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tá difícil. O evangelho é isso. Faça justiça, principalmente para o seu próximo. Ok, quero falar de mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Lembra da armadura de Deus? Isso aí. O capacete, a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ecumenismo. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, certo? Ecumenismo. Uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, o que é o ecumenismo. Mas aqui o que ele está dizendo: o capacete, você fica firme contra os dardos inflamados do inimigo e você permanecer com a sua mente olhando para frente, para a cruz, olhando para a sua mente ficar intacta, certo? É mais ou menos essa ideia. Então, tenha por capacete a esperança da salvação. E que salvação é essa? Se ele está dizendo que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando de algo futuro. A ira para aqueles que não se converteram a Deus e não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e para os que fizeram assim, a salvação eterna, a salvação completa, que aí também engloba a salvação do corpo, e no caso é a transformação do corpo. Então é isso. E agora, livro de 1 Pedro, capítulo 1 e verso 9. Diz assim, somente o verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro, ele está dando esperanças aos cristãos que estavam passando por perseguições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. E, meus amigos, com Cristo nos ajudando, nós também vamos vencer. Não quer dizer que você não vai passar por problemas. E é claro que nós queremos alcançar a solução dos nossos problemas, a salvação desse problema, certo? Mas o Evangelho de Cristo, quando se trata de salvação da alma, ele está falando da morte de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, para que pudéssemos ser salvos. E a salvação, aqui está dizendo, a salvação da alma. Alcançando o fim da vossa fé. O fim da nossa fé, a nossa esperança é essa: que a nossa alma seja salva. Entendeu? Então, para finalizar, eu não consigo ver este evangelho de hoje, evangelho da exaltação. Deus precisa te exaltar para que as outras pessoas possam ver. Fala sério, irmãos. O evangelho é muito mais profundo que isso. Isso é muito superficial para o verdadeiro evangelho. Evangelho da prosperidade. Muita gente pregando o evangelho da prosperidade, e Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mais uma vez, corra atrás dos seus objetivos, mas não confunda o evangelho de Cristo
com as coisas deste mundo, com os problemas que nós temos que enfrentar neste mundo. De muitos milagres, Jesus ele faz milagres sim. Eu creio nisso, que ele faz milagres. O fato é que tem gente barganhando milagre. Ei, para que você entenda, você não pode comprar um objeto achando que aquilo está te proporcionando a sua bênção. O que está proporcionando a sua bênção é a sua fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não comprar aquele objeto que nada faz, você vai receber a sua bênção por causa da sua fé. Todas as vezes que Jesus curou alguém, seja o cego, o coxo, alguém perdoou os pecados, Jesus perdoou os pecados. Ele disse, a tua fé te salvou. Isso mesmo, a tua fé te salvou. A questão não está no objeto, está na fé, certo? Eu acho que a gente tem que acordar, ou melhor, eu tenho certeza que a gente tem que acordar. Os apóstolos, os cristãos da igreja primitiva, eles pregavam Jesus Cristo e a salvação. As bênçãos, as curas eram consequências disso. E através do Espírito Santo, se não tivesse o Espírito Santo, nada disso aconteceria. Foram através do Espírito Santo para que o Evangelho ficasse notório. Mas que Evangelho era esse? Jesus Cristo. Inclusive o Antigo Testamento ele vai falar sempre, é uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele sempre vai estar falando as coisas que foram narradas, vai estar prefigurando Jesus Cristo futuramente. Era isso, o Cordeiro que ia ser sacrificado. Pois bem, meus irmãos, eu falei bastante, mas é isso que eu queria falar. O que estão fazendo com o nosso Evangelho? Barganhando, usando o Evangelho para barganhar tudo, inclusive poderes. Homens entregues à vaidade. Mas já estava escrito isso, né? Que existiriam nos fins dos tempos homens amantes de si mesmo, entregues à vaidade. Por isso, precisamos acordar e saber que o Evangelho de Cristo não é comida, não é bebida, não é daqui. Algo espiritual, mais profundo, mudança de dentro para fora, mudança de mente, mudanças de hábito, modo de pensar, um pensamento como o de Cristo, amor a Deus, amor ao próximo, ajudar o próximo, fazer justiça pelo seu próximo.